Bom dia a todos vocês. Teremos uma mensagem especial pela nossa cantora que está aqui com a gente, a convite, aceitou prontamente para estar com a gente aqui novamente. É a nossa irmã Thalita. Eu quero então retomar agora a mensagem dessa manhã, que é a vitória de Jesus no oráculo de Balaão.
Vai ficar em todo Mateus Números, capítulo 24, 14 e 19. Nossa mensagem ficará nesse livro, nesses capítulos aí. Amém? Então você que trouxe a Bíblia pode até deixar aberto aí. Números 24, versos 14 a 19, que a nossa mensagem ficará nessa parte aí do texto de Números, que na verdade corresponde ao quarto oráculo de Balaão. Bom, uma das mais belas profecias, melhor, né? Sejam todos bem-vindos aí, viu? Para a nossa live, estou olhando aí os nossos irmãos já presentes, que Deus possa abençoá-lo e que você essa manhã possa sair daqui preenchido com o verdadeiro pão que é Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado aí pela sua presença, tá? Que Deus os abençoe. Uma das mais belas profecias do Antigo Testamento é encontrado aí, no quarto oráculo de Balaão. Está em Números, como eu disse, capítulo 24, 14 a 19. Esse aí é um contexto narrativo, né? Toda a história que aparece é uma história narrativa. Só que nessa história aí, esse trecho dos oráculos de Balaão, que é o ponto alto da história, ele é apresentado no estilo poético. E esse estilo poético dá mais ênfase à mensagem, um modo de destaque, para mostrar que essa parte é uma parte bastante importante do conteúdo. E é necessário muita atenção nessa parte aí. Por isso que, do estilo narrativo, os oráculos estão em poesia, para mostrar que é muito importante essa parte da narrativa. Seu contexto são as conquistas de Israel. O povo saiu do Egito, 40 anos no deserto, aí passaram o Jordão e agora estão nas conquistas das terras que Deus prometeu para eles. E diante dessas conquistas, Balaque, rei dos Moabitas, fica com medo, por ver o histórico de Israel, que por onde eles passavam, eles estavam destruindo tudo que estava à frente, nenhuma nação conseguia resistir diante de Israel. E Balaque fica com muito medo, porque agora é os Moabitas. E devido a esse medo, ele chama então Balaão, o profeta. E ele chamou Balaão com um objetivo, com um propósito específico: amaldiçoar o povo, para eles serem derrotados na guerra. Então ele queria que eles o amaldiçoassem para eles serem derrotados. Porém, Balaão não fez isso, isso não ocorreu. De acordo com este oráculo, que é a quarta vez que Balaão, em vez de amaldiçoar o povo, ele faz o contrário. Ele abençoa o povo, né? Obedecendo a ordem expressa de quem? De Deus. Deus falou, assim você vai falar. E Balaão falava, abençoando o povo. Mas, infelizmente, João, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, tem um registro triste sobre Balaão. Apocalipse 2,14 diz assim, ó: tenho, todavia, contra ti, contra a igreja ali, né? Algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante do filho de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Que história triste, né? Embora Balaão tenha obedecido sempre à voz de Deus, ele continuaria obedecendo, falaria somente o que Deus mandava falar. Balaão então teve uma ideia para Balaque: você quer que esse povo seja amaldiçoado? Você precisa fazê-los errar no caminho. Você precisa pôr tropeços na vida deles. Com certeza Deus irá amaldiçoá-los. Então foi isso que Balaão ensinou a Balaque, a amar tropeços para derrubar o povo. Como Balaão conhecia muito bem a Deus e sabia que Deus não aceita, né, a quebra dos seus mandamentos, e que isso tiraria do povo a proteção divina, foi isso que Balaão fez. Infelizmente, o dinheiro na vida de Balaão falou mais alto, as recompensas. E por causa do dinheiro, as recompensas que Balaque tinha para Balaão, Balaão então deu essas ideias para Balaque fazer com o povo de Israel. E isso aconteceu. Balaque colocou em prática e levou, infelizmente, induziu o povo de Deus à prostituição, à idolatria, a comer coisa sacrificada aos ídolos, e aí esses pecados eram repulsivos diante de Deus. E isso aconteceu, né? Meus irmãos e amigos, essa história, infelizmente, não é a história só de Israel. É uma história que também acontece conosco hoje. Aquele povo estava diante de uma batalha, de conquistas, de guerra entre Israel e os Moabitas. Era naquele momento ali, a guerra entre Israel e os Moabitas. Os Moabitas sabiam que o seu fim era certo, porque Deus estava com o povo de Israel. E eles sabiam que Deus era poderoso e estava disposto a dar vitórias para o povo de Israel, como tinha dado. Então Balaque, nessa guerra, tentou usar de estratégias para derrubar a proteção de Deus para com o seu povo. E então ter uma chance de vencê-los. Nós, assim como Israel, nós também estamos numa batalha espiritual. O inimigo
Assim como Balaque, o inimigo de Deus sabe que ele já é derrotado, que ele perdeu todas as batalhas para Deus, ele sabe que ele é derrotado, mas ele não sossega. O inimigo não sossega, não fica quieto. Ele faz de tudo para seduzir as pessoas que querem seguir a Deus, para enfraquecê-los. E assim, ele terá uma chance então de derrotá-los. O inimigo é astuto. Ele, diz a Bíblia, anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai jogando suas estratégias, suas tramas, para enfraquecer o povo de Deus, para enfraquecer as pessoas que estão buscando a Deus, para ficarem fragilizadas espiritualmente. E assim ele terá uma chance de derrotá-las. Não é assim que acontece? A pessoa está estudando a Bíblia. De repente surge um turbilhão de coisas. Então a pessoa desiste de estudar a Bíblia. Nós fazemos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, queremos cumprir direitinho. Mas aí vem uma infinidade de situações e quebramos a aliança com Deus. O inimigo busca maneiras infinitas de nos enfraquecer, para depois tentar nos derrubar, nos derrotar, nos distanciar de Deus. É assim que o inimigo age. Ele age com máscaras. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz, eu receio, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia lá no Éden, nós também sejamos enganados com astúcia por esse inimigo. É assim que ele faz, ele usa astúcia, máscaras para nos enganar. E quando nos percebemos, estamos longe de Deus. Nós temos que ficar atentos espiritualmente, porque o inimigo quer nos derrotar. Ele não quer que você e eu prossiga no caminho da fé, mas vai fazer de tudo para desistirmos, como ele tem feito com milhares. Por isso é possível que hoje eu esteja falando com alguém que talvez na sua cabeça esteja pensando em desistir de tudo, até de Deus. Talvez tenha problemas em sua vida que pareçam intransponíveis, parece que não vamos conseguir vencer, parece que não dá mais, não consigo mais, não há uma luz no final do túnel. E aí nós somos levados a pensar muitas coisas, nossa mente entra em dúvida, será que Deus está realmente do meu lado? Será que Deus realmente está me vendo? E aí chegamos ao ponto de pensar assim, será que Deus realmente existe? Ou será que Ele existe, mas me abandonou? E tudo isso, queridos, faz plano do inimigo. Tudo isso é plano do inimigo de Deus, para você se afastar de Deus, para você não buscá-lo mais. O inimigo de Deus quer levar você a uma idolatria, que hoje seria colocar qualquer coisa no lugar dele. O inimigo de Deus quer levar você a uma prostituição espiritual, que hoje seria trocar Deus por qualquer outra coisa. Em outras palavras, ele quer levar você a abandonar a Deus, porque ele sabe que é a nossa única maneira de vencê-lo, é nos apegarmos com Deus. E quanto mais longe, mais fragilizado nós ficamos. O inimigo sabe disso. Para vencer Israel, Balaque fez estratégias para o povo cair em pecado e se afastar de Deus e perder a proteção divina. O inimigo, para nos vencer, ele sabe que se nós nos afastarmos de Deus, nós perderemos a proteção divina e ficaremos mais susceptíveis aos ataques do inimigo. Ele sabe disso. Por isso que não podemos jamais largarmos da mão de Deus, porque com Deus nós somos mais fortes. Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da tribulação, da angústia, da dificuldade, das provas. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar agora para o tempo da profecia. No quarto oráculo de Balaão, em Números 24, versículo 14, diz assim: Agora, eis que eu vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu. E o texto diz, nos últimos dias. Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Qual é o tempo da profecia aqui? Nos últimos dias. Esses últimos dias serve aqui como qualificador do tempo na profecia. Ele indica o tempo do seu cumprimento. Ele fala do que iria acontecer aos moabitas, figura dos inimigos de Deus. E ao povo de Israel, figura aqui do povo de Deus. E tudo isso ocorreria quando? Nos últimos dias. A Bíblia diz, nos últimos dias. É o tempo profético do quarto oráculo para o cumprimento da profecia. Aqui temos uma profecia, primeiro ponto, nós temos aqui uma profecia tradicional, que também é chamado de profecia clássica. E muitas profecias do Antigo Testamento são profecias tradicionais ou clássicas. Qual que é o problema com essas profecias? É que elas têm duplo cumprimento. Ela tem um cumprimento
que é local no tempo do profeta, e ela tem o cumprimento também para o tempo do fim. Porém, isso não se dá com todos os detalhes da profecia. Desta forma, a profecia clássica ou tradicional, ela tem um elemento que é presente naquele instante profético, naquela época, naquele período, e é um elemento futuro, que geralmente a profecia aponta, e geralmente é no tempo do fim, nos últimos dias. O tempo da profecia clássica, o segundo elemento da profecia clássica, é justamente o que acontece aqui em Balaão. Nós temos o elemento presente, para aquele tempo, e nós temos o elemento futuro, para os últimos dias, diz a profecia. A profecia, ela colocou seu tempo, e agora no verso 15, ela tem seu início. O verso 15 diz assim, Números 24, 15. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Números 24, verso 15. O final deste versículo, que é olhos abertos, poderia ser melhor traduzido como palavra do homem com os olhos espirituais abertos. A tradução ficaria melhor assim. Essa declaração indica que tudo que foi falado foi através de Balaão. Ele foi o instrumento humano que Deus utilizou. As palavras eram do profeta. Porém, o fato dele ter olhos espirituais abertos indica que Deus é a fonte dessa revelação. Balaão é um instrumento, mas Deus é o revelador. É aquele que usou aquele instrumento. Ele é a fonte da revelação, daquele conteúdo, daquilo que foi falado. Este é o princípio bíblico de revelação. Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina, né? O homem escreve ou fala usando suas palavras, sua cultura, o seu conhecimento da época, né, com base naquilo que ele cresceu, com as suas ideias, o conteúdo do objeto revelado, porém, é divino. A fonte vem de Deus. Deus passou aquele conteúdo para Balaão. Mas o Espírito Santo coordena como esta ideia originada em Deus será transmitida pelo instrumento humano, seja ela escrita ou falada. Então, resumo, temos assim, Deus tem algo para revelar. Ele usa o instrumento humano. Esse instrumento humano recebe através de uma visão, recebe através de um sonho ou de outra forma que Deus escolha revelar. E ele pega todo esse conteúdo com base na sua linguagem, com base na sua cultura, com base nos seus costumes, ele vai passando para a escrita aquilo, ou ele vai falando para o povo aquilo, né? E quem coordena todo esse processo? O Espírito Santo de Deus. Seja, né, de maneira direta, de várias formas, ele coordena a transmissão dessas palavras. Balaão usou as suas palavras, mas só falou o que ele contemplou na visão. Por isso os olhos abertos aqui não são só os olhos físicos, mas principalmente os olhos espirituais. Como no caso, por exemplo, do servo de Elias, que estava lá junto com o servo, vendo seus inimigos, e ele temeu, falou, Senhor, vamos, o que vai ser da gente? Olha quantos inimigos, e só eu e você. E Elias disse, olha, maior é o número dos que estão com a gente do que os que estão com eles. E o servo não entendeu. E Elias percebeu. Então Elias fez uma oração. Senhor, abra os olhos dele. E aí os olhos, então, do servo de Elias foram abertos. Que olhos são esses que foram abertos? Não são os olhos físicos. Porque com os olhos físicos, ele só via ele o profeta. Mas quando o profeta ora, os olhos espirituais dele são abertos. Então ele vê um grande exército de anjos em carruagens que estava do lado deles. Então ele entendeu o que o profeta disse. Mas só entendeu quando os olhos espirituais dele foram abertos. Somente com os olhos espirituais abertos nós podemos contemplar de maneira muito mais profunda e ampla a dimensão espiritual. O problema é que muitas pessoas, quando vão à igreja ou quando leem a Bíblia, não fazem com seus olhos espirituais abertos. Jesus ele deu uma explicação da importância de termos uma visão espiritual. Ele falou disso. Quer ver? Vamos citar o texto aqui. O texto está lá em Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12. Jesus diz assim, ó, ele respondeu, a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, quer dizer, visão espiritual. Você tem, por isso compreende os mistérios. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, o que diz o texto? Vejam, mas não percebam. Para que ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que não venham
a converter-se e haja perdão para eles. Que coisa, né? Vendo, vejam, mas não entendam. Ouvindo, ouçam, mas não entendam. Falta de visão espiritual. Visão espiritual nos dá uma dimensão mais ampla para compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Agora vem uma pergunta, se a visão espiritual é tão importante assim, como eu posso adquirir uma visão espiritual? Como eu posso ter uma visão espiritual vendo que ela é uma necessidade para mim? E é interessante, porque é justamente este o problema da igreja de Laodiceia. Olha o que diz Apocalipse 3,18, ó. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro no fogo é fé que opera pelo amor, né? Vestiduras brancas para te vestires, que é a justiça de Cristo, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E olha o que diz o texto agora. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja de Laodiceia não tem uma visão espiritual. E o texto está dizendo, você precisa comprar colírio para você pingar e desenvolver uma visão espiritual, para que você veja. Nós, no tempo do fim, precisamos de ter uma visão espiritual. É um conselho dado à igreja de Laodiceia. Precisamos comprar colírio para vermos. E esta visão é dada pelo Espírito Santo de Deus. É somente em comunhão com Ele que eu conseguirei ter essa visão tão necessária para ver as profundezas de Deus. Precisamos orar mais, pedindo, Senhor, conceda-me teu Santo Espírito, para que Ele me dê visão espiritual, para eu enxergar as dimensões das coisas espirituais, para eu ter uma amplitude maior com respeito às coisas espirituais. Nós precisamos, irmãos, amigos, desenvolvermos uma visão espiritual. É o que nós mais carecemos hoje, é de uma visão espiritual. É por isso que muitas vezes os cultos não impactam a nossa vida, porque nós assistimos às mensagens pregadas sem uma visão espiritual. É por isso que muitas vezes a leitura da Bíblia não impacta a minha vida, porque nós lemos a Bíblia sem uma visão espiritual. É por isso que quando oramos, muitas vezes é uma oração vazia, porque nós, quando oramos, não temos uma visão espiritual. E o único que nos pode dar uma visão espiritual é a atuação do Espírito Santo de Deus em minha vida. Então eu preciso orar, Senhor, me conceda esse Espírito, para que Ele me dê visão espiritual. Lucas 11:3, Deus falou, né, que Ele quer dar o Espírito Santo para nós, mais do que a gente deseja receber. O desejo de Deus é dar o Espírito Santo para nós, mas nós queremos receber esse Espírito na nossa vida, porque é Ele que é o responsável por me dar uma visão espiritual. Ele é o responsável por isso. Bom, continuamos aí no oráculo de Balaão. Agora no verso 16, traz assim, verso 16, Números 24:16. Palavra daquele que ouve o dito de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aqui, queridos, nós temos um versículo extraordinário para você que quer ter uma visão espiritual. Um texto extraordinário. Aqui é apresentado no oráculo algo novo, em comparação com os oráculos 1, 2 e 3. No quarto temos um aspecto novo. O texto diz assim, ó, daquele que sabe, que pode ser também traduzido como compreende, daquele que compreende a ciência, que pode ser traduzido aqui como conhecimento. Então, aquele que compreende o conhecimento do Altíssimo. Tremendo, né? Profundo também. Aquele que compreende o conhecimento do Altíssimo. Esta palavra compreende ou sabe, de acordo com a língua original da Bíblia, no caso aqui o hebraico, pode também ser traduzido, ou pode dizer também notar, observar, perceber, descobrir, conhecer, saber, coabitar, selecionar e escolher. Todas essas palavras podem ser traduzidas com a palavra no original aí para sabe ou compreende. Ou seja, o conhecimento que é dito aqui não é um conhecimento banal, superficial, um saber raso, ou com um saber como uma fonte rápida de pesquisa. Não. O conhecimento que ele fala aqui, que sabe ou compreende, ou conhece, né, o conhecimento do Altíssimo, o conhecimento aqui é com raízes profundas. É um conhecimento pessoal que envolve uma experiência com Deus, envolve intimidade com Deus. Nota que uma das traduções para essa palavra também pode ser coabitar.
Ou seja, a relação entre um homem e uma mulher. Quer dizer, existe conhecimento mais profundo do que esse? Então veja, o termo aqui, conhecimento, é algo assim que demonstra um conhecimento com muita profundidade, amplo, gigantesco e só conseguido através de experiência. Não é só de leitura, mas de experiência. Então quando ele fala aqui, aquele que sabe, compreende, conhecimento do Altíssimo, quer dizer assim, ó, aquele que tem um relacionamento profundo com Deus. Podemos traduzir o verso assim, ó, a palavra daquele que ouve o dito de Deus e que tem um conhecimento profundo com o Altíssimo, com Deus. Amém, né? Que conhecimento extraordinário. Que coisa tremenda. É o que Deus espera da gente. É o tipo de conhecimento que Deus escolhe se revelar para o homem. E Deus, só Deus concede esse grau de conhecimento e de saber. Só Ele pode dar isso para o ser humano. A fim de ensinar a nós e também pegar de todo esse conhecimento, toda essa intimidade com Deus e passar para os outros. Assim como Deus fez com Balaão para ensinar Balaque, Deus espera que quando Ele se revela para nós, nós também podemos ensinar para os outros. Nunca se esqueça que quando Deus nos revela alguma coisa, é porque Ele espera de nós uma resposta. Quando Deus revela algo para nós, Ele espera de nós uma resposta. Quando Deus revela para nós assim, ó, não terás outros deuses, é que Ele espera que eu não tenha outros deuses. Quando Deus revela assim, ó, honra pai e mãe, é porque Ele espera que eu honre pai e mãe. Quando Deus revela, Ele espera de mim uma resposta. Sempre é com esse objetivo que Deus revela. Por que Deus revelou a Bíblia? Porque Ele espera que quando eu leio a Bíblia, eu dê a Ele uma resposta. Às vezes as pessoas perguntam assim, o que Deus quer de mim? Ora, Deus quer a sua entrega. Às vezes a pessoa está estudando a Bíblia, terminou toda a Bíblia, aí você faz o apelo assim, você aceita então ser batizado? E a pessoa, olha, não sei, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Quero saber, se Deus me tocar, então vou tomar uma decisão. Queridos, Deus quando revela, Ele quer uma resposta. Deus já revelou na Bíblia o que Ele quer. Ele quer a nossa entrega. Hoje, agora. Está lá em Coríntios. Capítulo 6, verso 2. Ele quer uma entrega agora. Nesse momento. Será que Deus quer que eu batize? Está escrito lá que aquele que crer for batizado será salvo. Ele quer que você batiza. Ele quer que você se entrega. Ele quer que você renove a sua vida espiritual. Ele quer uma santificação. Está lá, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, se Deus revelou essas coisas, Ele quer que eu faça. Mas a gente fica perguntando, né? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça aquilo? Já está revelado. Deus quer, já está revelado. Agora falta a gente dar uma resposta. Então não é se Deus quer. A pergunta é, quando eu vou dar uma resposta para Deus? Porque Ele já revelou que quer. Quando eu vou dar uma resposta? Quando Deus revela algo, é porque Ele espera de mim uma resposta. Nunca se esqueçam disso. Então eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã com base no que Deus revelou até agora nessa mensagem. Você não gostaria de ter este conhecimento que envolve uma experiência pessoal com Deus? Você não gostaria de ter esse conhecimento que envolve uma experiência pessoal com Deus? Eu tenho certeza que Deus já revelou para você muitas coisas através do seu estudo pessoal com Ele e oração. Você está levando agora este conhecimento que Deus tem revelado para você para outras pessoas? Deus tem revelado coisas maravilhosas para nós, amém? Deus seja louvado. Suas verdades para este tempo presente, Deus tem revelado. E o que vamos fazer com essas joias preciosas que Deus nos deu, nos revelou? Guardar numa caixinha de joias preciosas? Ou vamos abrir e espalhar para o mundo? Deus, quando revela, Ele quer uma resposta. E Ele quer que a gente leve, sabe, essa revelação para outras pessoas, para que outras pessoas também dêem uma resposta. Jesus, o grande vitorioso, lá no verso 17, vai falar disso agora no oráculo de Balaão, no quarto oráculo de Balaão. O verso 17 diz assim, ó, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, 17. Balaão coloca um jogo de palavras aqui dentro do tempo. Ele diz assim, ó, vê-lo-ei. Mas o texto diz,
não agora. Ele fala, contemplá-lo-ei, e o texto diz, mas não de perto. É um paralelo, né? Vê-lo-ei está para contemplar, né? Vê-lo-ei, quer dizer, eu vou ver, vou contemplar, mas não agora. E o texto diz, não de perto. Mesmas ideias, palavras diferentes, né? Mesmas ideias, palavras diferentes, para reforçar a ideia. Isso acontece muito na escrita judaica. Eles repetem, fazem paralelismos para reforçar a ideia. Então o texto está dizendo, vou ver, mas não é agora. Vou contemplar, mas não de perto. Quer dizer, não é agora também. Balaão aqui, nesse jogo de palavras, está se colocando no lugar daqueles que viveriam no tempo determinado quando a profecia iria se cumprir. Aqueles que veriam e contemplariam as cenas do desenrolar dessa profecia aqui. Por quê? A parte importante da profecia não se cumpriria naquele momento de Balaão. A parte importante da profecia, que é essa parte que nós estamos lendo aqui, iria se cumprir sim. Mas em que momento? O texto já disse, nos últimos dias. E quando se cumprisse nos últimos dias, Balaão não estaria lá para ver. Balaão não estaria lá para contemplar. Então quando ele fala assim, vê-lo-ei, mas não agora, ele quer dizer o seguinte, ele está se colocando no lugar das pessoas que veriam o cumprimento profético nos últimos dias, que não era justamente o tempo imediato dele ali, estava para o futuro. E é assim, muitos profetas da Bíblia, muitas profecias que fizeram, eles não viram. Daniel profetizou um monte de coisa, a Bíblia diz, é para o tempo do fim, Daniel. Não é para o teu tempo, para o tempo do fim. Então acontecia, muitos profetas do Antigo Testamento profetizar, mas o cumprimento só para o tempo do fim, como aconteceu no caso de Balaão aqui, a profecia que ele fez. Vê-lo-ei, não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. É para o futuro, é para os últimos dias, para o tempo quando eu não estarei mais, né? Então vem a pergunta, o que aconteceria nos últimos dias? De acordo com a profecia de Balaão, e que ele não estaria lá para ver, o que aconteceria nos últimos dias? O verso 17, na segunda parte, temos assim, uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, e que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é a profecia. Na Bíblia, Apocalipse 22, verso 16, Jesus se denomina ali como a estrela. Ele é a estrela. E tendo o contexto que sai de Jacó, das 12 tribos de Jacó, e nós sabemos muito bem de qual tribo é, tribo de Davi, é dali que vem as raízes de Jesus, da tribo de Davi. Então Davi, Jacó, melhor dizendo, Jesus, ele procede de Jacó, ele procede de lá, né? E ele também é estrela, então não há dúvidas que quem procede de Jacó aqui, que é chamado de estrela, é Jesus Cristo. É ele que sobe de Israel. É Jesus Cristo. Amém? E diz aqui que esta palavra procederá. Procederá. Uma estrela procederá de Jacó. Essa palavra procederá, na língua original, tem a ideia de marchar para uma batalha, para uma guerra. Então poderíamos traduzir assim, uma estrela marchará para a guerra de Jacó, ou seja, virá de Jacó que marchará para a guerra. Sairá de Jacó com o objetivo de ir para a guerra. Uma estrela sairá para a guerra. É a ideia no original da Bíblia, né? Marchará para uma guerra, para uma batalha. Uma estrela que se levanta para guerrear. E vem de onde? Quais as suas origens? De Jacó. Agora, interessante, quando você compara com outros textos da Bíblia, por exemplo, Daniel 12:1. Lá diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, que é Jesus, recebe esse título porque está no contexto de guerra, de batalha também, assim como na profecia de Balaão no quarto oráculo. O grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja que em Daniel capítulo 12, verso 1, Jesus, representado com o título de Miguel, se levanta numa batalha em favor do seu povo. Agora que em Números 24, verso 17, Jesus, representado na figura de uma estrela, diz que ele marcha para a guerra, para defender o seu povo. Veja que as ideias de Números e Daniel meio que são equivalentes. Daniel e Miguel se levantam para a batalha. Números, uma estrela levanta para a batalha. Em Daniel é Jesus. E em Números também é Jesus. E ambas as lutas é em favor do seu povo.
Deus seja louvado. Sabe o que isso mostra? Que Deus está olhando para o seu povo e que Deus tem cuidado do seu povo. Deus seja louvado por isso. Tanto cuidado que Jesus, o grande Miguel, o grande príncipe do exército, a estrela da manhã, ele se levanta para lutar em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Deus seja louvado. Você não está sozinho. Jesus está lutando por nós. Que certeza nós temos dentro das profecias bíblicas? É que Jesus está lutando por mim e por você. Deus seja louvado por isso. Glorificado seja o nome de Deus por isso. O texto de Números continua dizendo: de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Cetro, além de ser um símbolo real, também era usado como um bastão para esmagar a cabeça das nações inimigas. O cetro era usado para isso também, para esmagar a cabeça das nações inimigas. Com este cetro, tendo um contexto de batalha, então entendemos. Vamos colocar assim no português mais claro. Jesus, a grande estrela, com o cetro na mão, feriria as têmporas de Moabe e destruiria os filhos de Sete. Agora, Moabe aqui é um símbolo do inimigo do povo de Deus. E Sete, embora podemos pensar, pode ser o filho de Adão, mas Sete também era o nome de um Deus falso. Sete também era nome de pessoas na Bíblia que tinha que ver com corrupção, devastação. Então, é essa palavra aqui que vou falar para vocês. Dentre os estudiosos da Bíblia, tem causado muita confusão nessa interpretação aqui. Mas, dado o texto construído em paralelismo, então podemos dizer que Sete está para Moabe. Então, se Moabe é figura do inimigo de Deus, do povo de Deus, então Sete, dentro desse contexto, também simboliza o inimigo de Deus. Né? Filhos de Moabe, de Sete, poderia ser traduzido então como filhos da devastação, daqueles que são contra os mandamentos, as ordens, os preceitos divinos. Ou seja, Jesus, então, segundo a profecia, se levantaria com um cetro para esmagar a cabeça dos inimigos de Deus. E aqui, no caso, representado por Moabe e Sete. Jesus se levantaria para destruir os inimigos do povo de Deus. Deus seja louvado. O povo de Deus, embora faça a coisa certa, prega a Bíblia, a palavra de Deus, o povo de Deus tem muitas pessoas, ou seja, o inimigo de Deus está irado. E o inimigo de Deus vai comover o mundo para lutar contra o povo de Deus. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: não precisa temer, porque Jesus, a estrela, se levantou com o cetro na mão para lutar em nosso favor contra os nossos inimigos. Deus seja louvado. Se você ler Apocalipse 19, fala disso também. O cavaleiro branco, Jesus lutando em favor do seu povo, contra os inimigos. Deus seja louvado. Mas o texto diz que Jesus então se levantaria ali, como a estrela da manhã, para desarraigar de vez o mal que se levantou contra o povo de Deus. Jesus é o ser profetizado aqui, que destruiria os inimigos do povo de Deus. Balaão viu de longe esta cena. Deus deu esse privilégio para o profeta. Ele viu de longe essa cena, contemplou de longe, porque não era para os seus dias. Mas o texto diz que se cumpriria nos últimos dias. Interessante que quando vamos na Bíblia, no versículo 18 e 19 aí do oráculo de Balaão, nós temos o seguinte: na verdade não é nada novo, o verso 18 e 19, é só um complemento do verso 17, que diz assim: Edom será a sua possessão, Seir, seus inimigos, também será a sua possessão. Está falando aqui da derrota dos inimigos por Jesus. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, exterminará os que restam das cidades. Bom, Edom e Seir serão sua possessão, quer dizer aqui que o inimigo estará, vamos dizer assim, submisso ao poder de Jesus. Amém? Jesus colocará seus inimigos, como diz a Bíblia, pelo estrado dos seus pés. Estará em submissão ao poder de Deus, dos seus inimigos. E estabelecerá, diz aqui, seu poder e fará proezas, porque todos os seus inimigos serão destruídos. Deus seja louvado. De Jacó, diz o texto, sairá o dominador. Jesus está falando aí. O dominador é Jesus. E exterminará o que resta. Na tua Bíblia, o texto está em plural, mas no original da Bíblia, o texto é singular. No original está assim, ó: de Jacó sairá o dominador Jesus e exterminará o que resta da cidade. O que resta. Está singular.
Porque o que resta aqui é o próprio inimigo de Deus. Então, Jesus destruirá os inimigos. E depois, o inimigo por trás de todos, Satanás. Todos serão destruídos por Jesus, o grande dominador, o que tem o cetro na mão. Deus seja louvado por isso. Tudo isso ocorreria nos últimos dias. Interessante que a Bíblia fala que Jesus, justamente ele, inaugura os últimos dias da profecia bíblica, fechando de maneira precisa a profecia de Balaão. Vejamos, Gálatas 4:4, por exemplo. O texto diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Jesus vem para o mundo? Na plenitude do tempo, ou seja, no cumprimento da profecia. E aí nós temos Hebreus capítulo 1, verso 2, que diz assim, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então veja, a Bíblia fala que Deus se revelou através de Jesus. E essa revelação ocorreu nos últimos dias. Jesus inaugura os últimos dias. E Balaão diz que o cumprimento seria para os últimos dias. Então nós vemos Jesus chegando justamente no período da profecia bíblica. Deus seja louvado. Amém? Deus cumprindo sua profecia. Jesus surgindo no cenário nos últimos dias, como Balaão disse que aconteceria, para derrotar os nossos inimigos e depois também derrotar Satanás. A vitória de Jesus sobre os inimigos do povo de Deus. Dentro desse contexto, então, dos últimos dias, se dá em pelo menos 3 fases. Jesus destruindo os inimigos se dá em 3 fases. Primeira fase, que Jesus começa a destruir seus inimigos, na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, Cristo inicia o processo de destruição do mal na cruz do Calvário. Ali, Satanás foi derrotado para sempre. O inimigo de Deus achou que a cruz seria sua vitória. Porém, ali ocorreu o oposto, foi a sua derrota. É verdade que na cruz, o inimigo de Deus feriu o calcanhar de Satanás, como está lá em Gênesis 3, verso 15. Feriu o calcanhar. Mas nessa mesma cruz, onde o calcanhar de Cristo foi ferido, o texto diz que ele pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, na mesma cruz, onde o calcanhar de Jesus é ferido, também a cabeça da serpente é esmagada e destruída para sempre. Embora Satanás pareça ter vencido ali, pois foi justamente ali que ele foi derrotado. Mas embora tenha sido derrotado, ele continua solto. Ele continua fazendo suas maldades, continua levando as pessoas à tentação, ele continua por ali. Embora ele tenha sido vencido lá, ele não aceita a sua derrota. E ele está por aí fazendo um monte de coisas para seduzir pessoas. Por isso nós entramos na segunda fase da vitória de Cristo, que é na sua segunda vinda. Na segunda vinda, todos os inimigos de Deus serão derrotados, inclusive Satanás. Olha o que diz o verso 7, lá de 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 a 9, diz assim: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então está falando que na volta de Cristo, os seus inimigos serão derrotados. Agora o verso 8. Então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós temos a primeira derrota na primeira vinda de Cristo, na cruz, e agora a segunda derrota na segunda vinda de Jesus, com poder e grande glória, onde os ímpios serão então destruídos pela manifestação da sua vinda. E agora nós temos a terceira fase da vitória de Jesus, que é no término dos 1000 anos do milênio. Ali teremos a destruição definitiva, tanto dos inimigos de Deus, como também do próprio Satanás. A vitória consumada então para sempre, diz a Bíblia. Lá em Apocalipse 20, verso 9, diz assim, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Se você ler o contexto um pouco antes e um pouco depois, você vai ver que destruiu todos os inimigos e inclusive Satanás, a besta e o falso profeta. Todos foram destruídos ali. E essa destruição aqui, depois do milênio, é uma destruição eterna, uma destruição para sempre. E aí está consumada para sempre a vitória de Cristo.
Primeira vinda, cruz. Segunda vinda, volta de Jesus. E a terceira fase, milênio, pós-milênio, destruição com lago de fogo. E essa destruição é eterna, para sempre, para toda a eternidade. Conclusão. De que lado você vai estar no conflito cósmico? A profecia, embora foi escrita por homens, tem sua origem divina. Deus jamais falhou e nunca vai falhar. Ele nunca erra. Esteja você firme ou não, Ele sempre vai cumprir o que Ele promete. Ele vai cumprir tudo o que Ele disse de maneira plena, sem errar uma linha sequer. E a grande pergunta é, quando isso acontecer, que lado nós estaremos? Qual a posição que nós estamos tomando hoje? Conclusão. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém, de olhos abertos. Está lá em Números 24, verso 16. Este verso se encontra numa construção de ação incompleta. Tem isso no original da Bíblia, chamado de construto. Ele se encontra numa construção incompleta. Quer dizer, está colocado ali, mas precisa acontecer algo para terminar aquela ação. Ou seja, a visão ainda não foi totalmente vista, pois ela é colocada no futuro, quando ela será realmente contemplada, vista. Para ser mais preciso, a ideia do texto seria o seguinte: e verá a visão. No hebraico pode ser ver, contemplar, avistar no sentido literal, ou seja, de algo que deve surgir na hora certa, determinada pela profecia. Também tem o sentido de uma visão espiritual. Balaão teve, mas não foi vista. Está para o futuro para ser vista. Essa profecia começou seu cumprimento com a primeira vinda de Cristo. Completará depois do milênio, quando o mal for de vez desarraigado da terra. Eu quero concluir essa mensagem com a seguinte pergunta: você quer ser aquele que terá esta visão do Todo-Poderoso quando ela se cumprir plenamente? Você quer entender os planos de Deus para a sua vida neste mundo? Segundo o verso, para que isso aconteça, você precisa primeiro cair e se prostrar diante de Deus em oração insistente, consistente, perseverante. Você precisa prostrar. É essencial para nós que vivemos nos últimos dias da história da terra, prostrarmos diante de Deus, buscá-lo com todas as nossas forças. Terceiro, se assim fizermos, Deus fará com que tenhamos os nossos olhos abertos para entendermos a revelação que Deus tem para a nossa vida nesses últimos dias. Quantos neste dia está disposto a dizer para o Senhor assim: Senhor, abra meus olhos espirituais para eu ver a sua beleza. Abra meus olhos para ver os seus planos para a minha vida, para ver a sua revelação para este tempo através de Jesus. Senhor, abra meus olhos para ver as coisas grandes e maravilhosas e ocultas que o Senhor tem preparado para mim. Abra meus olhos, Senhor, para que eu esteja preparado para quando Miguel, a grande estrela da manhã, se levantar em favor do seu povo. Se esse é o seu desejo, de querer ter uma visão mais ampla espiritualmente, para entender os planos de Deus para a sua vida, para enxergar, sabe, essa grandiosa profecia que Balaão fez a respeito da vitória de Jesus sobre as forças do mal, que luta contra o povo de Deus. Se você deseja ter essa visão espiritual, eu quero convidar você, neste momento, em que a nossa irmã Thalita estará louvando o Senhor. A mensagem que ela trará para nós, eu quero convidar você nesse momento, ao ouvir a música dela, fechar os seus olhos e poder então refletir na letra que será cantada, também fazer uma oração aí no seu coração e pedir para Deus: Senhor, abra meus olhos espirituais. Eu quero ter uma visão mais ampla do Senhor. Eu quero ter uma visão mais ampla dos seus planos para a minha vida. Eu quero me apoderar dessa vitória de Cristo sobre os nossos inimigos e sobre o grande inimigo por trás de tudo, que é o próprio Satanás. Me ajuda a me prostrar diante do Senhor, me ajuda a me colocar de joelhos, buscar a força que vem de Ti. Eu quero ter o conhecimento do Altíssimo, se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo. Durante essa mensagem, aí onde você está mesmo, converse com Deus no seu coração, peça para Deus fazer essa obra na sua vida. E quando esse hino terminar, eu quero fazer uma oração especial para você também. Amém? Ali também está teu coração.
ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Amém. E sem dúvida, Balaão falou desse grande tesouro que é Jesus. E quando nós entendemos tudo que ele fez para ter a vitória sobre os inimigos e conceder essa vitória, ele se torna o nosso tesouro também. Lembra que a primeira fase já foi cumprida. A primeira vinda na cruz, Cristo já venceu. Deus seja louvado. Satanás é inimigo derrotado. E todos que se juntam a ele também são derrotados. A segunda fase da vitória está na vinda de Jesus. Ainda está no futuro. Que Deus nos dê essa visão para contemplarmos. Vê-lo-ei, contemplá-lo-ei, diz o profeta. E essa visão que o profeta terá é através dos nossos olhos. E depois teremos a terceira fase, que é depois do milênio, onde Jesus vencerá definitivamente o mal e todos aqueles que se juntam a ele. Que possamos ter essa visão, esses olhos abertos espirituais, para enxergarmos cada fase de maneira clara da ação de Jesus na nossa vida. Porque essa vitória, tudo que ele fez, foi por causa de mim e por causa de você também. Amém? Deus seja louvado. Tudo que ele passou,
é porque Ele quer, Ele deseja que eu e você sejam vitoriosos também. Mas para isso, nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você, para que Deus nos dê essa visão espiritual que tanto precisamos para enxergar com mais amplitude, mais profundamente as coisas espirituais que Deus tem concedido e revelado a nós. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e nós faremos agora então uma oração para terminarmos esse momento. Amém? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Hoje nós entendemos que tudo que Balaão falou ali naquele quarto oráculo é para mostrar ao mundo que um dia Cristo se levantaria na terra e com um cetro na mão venceria seus inimigos e o grande inimigo por detrás deles, que é o próprio Satanás. E que tudo isso que Jesus passou e faria era pensando em cada um de nós, para que nós, pecadores, falhos, imperfeitos, pudéssemos, através dos méritos de Cristo, termos essa vitória também. Que o Senhor abençoe nossa vida, nos dê, Senhor, visão espiritual para enxergarmos de maneira profunda e ampla as coisas espirituais que o Senhor tem revelado para o seu povo e para o mundo. E que essas visões espirituais profundas possam, ó Deus, nos orientar a aceitarmos cada vez mais em nossa vida tudo que Deus tem planejado para nós. E que quando cada etapa fosse cumprindo, nós possamos ter essa visão para vermos de maneira completa, profunda e sermos impactados por tudo isso que foi revelado. E que esse impacto nos leve a mostrar para o mundo também as grandes coisas que o Senhor tem feito. Seja conosco, nos ajude a cada dia a convertermos ao Senhor e a entregarmos completamente nossa vida. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, viu? Que você tenha sido preenchido com o pão que é Cristo. E que tudo que falamos aqui possa levar a você a ter essa entrega, sabe, completa, essa relação tão íntima, desse conhecimento tão grande do Altíssimo, ao ponto de prepará-lo então para ter uma visão necessária e que a Igreja de Laodiceia precisa para esse tempo do fim. Muito obrigado pela sua companhia.